Olá, como descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Você pergunta muitas das vezes e você gostaria de descobrir. E eu vou te dar aqui 3 passos que, se você tomar esses 3 passos, será impossível você não descobrir a vontade de Deus. Aliás, se a pessoa não der esses 3 passos, provavelmente, com certeza, a pessoa ficará batendo cabeça e não vai encontrar a resposta e não vai experimentar o milagre da parte de Deus. Então, se você quer saber quais são esses 3 passos, então eu quero convidar você para ficar até o finalzinho do vídeo. Será um vídeo breve, não será um vídeo longo. E se você quer estudar e aprender mais da palavra de Deus, eu gostaria de convidar você para conhecer o Instituto de Aperfeiçoamento Cristão. O link vai ficar aqui na descrição. Os cursos são excelentes. E como você se interessa por esse assunto, você vai encontrar um material vasto. Há materiais gratuitos, há materiais pagos, e o link vai ficar aqui na descrição e você é o meu convidado. E antes de nós começarmos, eu quero convidar você para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e compartilhar o vídeo. Então, quais são os 3 passos importantes, indispensáveis, para se descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Bom, como é que você sabe se você deve iniciar um negócio ou não? Aí você fica perguntando, qual é a vontade de Deus? Com quem se casar? Que faculdade fazer? Onde congregar? Qual é a minha vocação? Que cargo eu ocupo na igreja? Né? Que decisão tomar? Então, muitas das vezes, você se depara diante de algumas questões e que você fica a se perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu quero passar para você aqui, olha, 3 passos, anota aí. O primeiro passo é, sem sombra de dúvida, apresentar-se a Deus. Uma vez que você se apresenta diante de Deus, e aí eu quero que você entenda que a expressão apresentar-se, ela tem um significado importante na Bíblia. Quando Paulo, por exemplo, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Ele está querendo dizer que você precisa se colocar à disposição de Deus, para que Deus possa te capacitar. Então, primeiro passo, apresente-se a Deus. Aonde é que você encontra esse versículo? Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim, o apóstolo São Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, observa bem, o culto, ou seja, a comunhão que você precisa ter, ou que você vai ter para com Deus, ela se origina justamente em você se colocar à disposição de Deus. Quando você se apresenta diante de Deus, você está colocando tudo que você tudo que você tem, a serviço de Deus. Você está se apresentando, se submetendo num posicionamento
para fazer a vontade de Deus. E para exemplificar isso, eu me lembro de quando eu me apresentei para prestar o serviço militar. Como é que foi? Você primeiro se alista, depois você se apresenta na unidade militar para você seguir as instruções do exército, né? Então, quando você se alista, quando você se apresenta na unidade para servir a pátria, então você está se colocando à disposição das Forças Armadas para que você possa desempenhar a sua vontade? Não, você venha desempenhar os interesses das Forças Armadas em defender o país. Então, a sua vontade ali acabou, né? Ali você não tem vida própria. Por quê? Porque quando você, que já presta serviço para a pátria, através do alistamento militar, você é escalado para você fazer manobras, instrução, para você tirar serviço. E isso não importa se é sábado, domingo ou feriado. Não, você está à disposição para servir a pátria. Então, logo você não tem mais liberdade de exercer a sua vontade. Então, se apresente-se a Deus. Para que você descubra qual é a vontade de Deus, você precisa fazer o quê? Se apresentar a Deus. E como é que você se apresenta a Deus? Como um sacrifício vivo. E como é que é um sacrifício vivo? Simplesmente, nós precisamos lembrar que no tempo de Moisés, os sacrifícios que eram oferecidos eram de animais mortos, né? Hoje, a palavra sacrifício vivo significa o quê? Você se colocar diante de Deus, na presença de Deus, se apresentar diante de Deus e abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, se colocando a serviço de Deus para servir a Deus no seu reino. A sua vontade ficou nula. É igual o soldado no quartel. Acabou, você não tem vida própria. Agora, para você, é só você obedecer e estar à disposição do reino de Deus, à disposição de Deus, para ser usado por Deus. Da mesma forma, no exército, o soldado está à disposição do exército para cumprir a missão que lhe for dada. E aí ele vai descobrir quais são essas missões e vai colocar em prática. No reino de Deus é a mesma coisa. Você se apresenta a Deus para você descobrir a vontade de Deus. Você precisa fazer um sacrifício vivo. Como? Você se apresenta diante de Deus, abrindo mão da sua vontade, dos seus interesses e se colocando à disposição para ouvir a voz de Deus e obedecer. Ouvir a voz de Deus crer na palavra de Deus e segui-la, né? Então, o sacrifício vivo é isso. Como é que você se apresenta a Deus? Como um sacrifício vivo, como renúncia, com obediência, negando a sua própria vontade, os seus interesses, colocando à disposição de Deus. E depois, como um sacrifício santo. O que quer dizer isso? Como alguém que está se separando de tudo somente para Deus. Você vai ser propriedade exclusiva de Deus. Você vai estar se colocando à disposição de Deus. Então, o primeiro passo para você descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida é se apresentar diante de Deus, colocando-se como um sacrifício vivo, renúncia, como um sacrifício santo, separado, sendo propriedade exclusiva de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você não se conformar com esse mundo. No grego, a palavra conformar significa
dar forma a alguma coisa. É entrar no esquema. Ou seja, a palavra conforma significa que o mundo, ele coloca as pessoas dentro de uma forma para que sejam formadas e conformadas de acordo com o sistema e os princípios do mundo, que não agradam a Deus, é claro. Então, quando o segundo passo é não vos conformeis com esse mundo, não se conformar com o mundo, ou seja, antes de se apresentar a Deus, você se colocava à disposição do mundo e seguia o pensamento do mundo, os princípios do mundo, os costumes do mundo, né? Todo tipo de concupiscência, de pensamentos negativos, de coisas que não agradavam a Deus. Agora não. Então o segundo passo é você não se conformar com esse mundo, ou seja, tudo que o mundo oferece, como mentira, como idolatria, como falsidade, todas essas coisas são do mundo, né? Você usar de falsidade, você enganar as pessoas, enfim, o mundo vive assim. Quando você se apresenta diante de Deus e você se apresenta como um sacrifício vivo, né, então você passa a ser uma pessoa separada e exclusiva de Deus, se colocando a receber as revelações de Deus para a sua vida, né? E isso vai acontecer paulatinamente, né? E o segundo passo é você não se conformar com esse mundo. Então, você abre mão do mundo, você não aceita mais viver em conformidade com as coisas do mundo, né? Com os princípios do mundo, né? Com a carnalidade, com a idolatria, com a mentira. Você rejeita essas coisas para ouvir somente a Deus. E o terceiro passo é você deixar que o Espírito Santo transforme a sua mentalidade. Ele diz, e para que experimenteis, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na verdade, você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você já estiver se apresentado a Deus, quando você tiver oferecido a Deus tudo que você é, tudo que você tem, como um sacrifício vivo, renunciando à sua vontade e se separando para Deus, obviamente você vai adquirir aí uma comunhão muito grande com Deus. Ainda mais com o segundo passo, que diz, não vos conformeis com esse mundo. Não se conforme com o mundo, né? Apenas com a comunhão com Deus. Isso vai ajudar você a criar um canal com Deus para que Deus possa te revelar a sua vontade. E em terceiro lugar, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, deixe que o Espírito Santo te guie, né? Dentro do que a palavra de Deus lhe ensina. Né? Por quê? Porque Jesus, ele disse que quando o Espírito da verdade viesse, ele vos guiaria em toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele desceu sobre os cristãos, desceu sobre aqueles que creem, daqueles que se apresentam a Deus, daqueles que não se conformam com o mundo, né? O Espírito Santo, ele transforma a nossa mente, tirando aquela mentalidade mundana e colocando a mente de Cristo. Você passará a pensar como Cristo pensa, você passará a se enquadrar dentro do que a palavra de Deus ensina. E aí, o que vai acontecer? Quando você der esses 3 passos, você vai descobrir ao longo do tempo tudo relacionado aquelas perguntas que nós fizemos no início do vídeo. A pessoa, que faculdade eu vou fazer? Olha, a Bíblia Sagrada diz em Romanos que
o Espírito Santo, ele guia aqueles que são servos de Deus. Ele diz assim, e todos quantos são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito, né? Então, o que acontecerá? Ao longo dessa comunhão e depois desses 3 passos, o Espírito Santo, ele vai te guiar, né? Com relação a com quem você deve casar, né? Com quem você deve se relacionar, né? Não tem comunhão de luz com trevas. Já aí o Espírito Santo vai te mostrando, né? Qual profissão escolher, né? Aí você vai se inclinar para a palavra de Deus e o Espírito Santo ele vai te dando direções, né? Mas os 3 primeiros passos são importantes. Se apresentar a Deus, tá? Como sacrifício vivo, né? E santo, separado para Deus. Depois, não se conformando com esse mundo, né, com a situação desse sistema, né, que está no maligno, né, e depois transformando o seu modo de pensar, sua mentalidade, deixando que o Espírito Santo te guie para você entender dentro de todas essas situações, né, casamento, faculdade, tudo, você vai ter o direcionamento de acordo com a palavra de Deus que você for recebendo de Deus, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e tenha entendido, né, como descobrir a vontade de Deus. Na verdade, depois desses 3 passos, o que acontece ao longo do tempo, no conhecimento e na meditação da palavra de Deus, né, você vai descobrindo qual é a vontade de Deus, o Espírito Santo vai te aclarando a respeito de todas essas áreas, né, e você vai descobrindo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque certamente o Espírito Santo, ele há de te guiar em toda a verdade. E com certeza você vai entender perfeitamente, porque quando Deus fala ao nosso coração, nós entendemos perfeitamente, né? Então, é isso, meus amados, meus queridos irmãos, e mais uma vez eu quero lembrar para você que se você é aquela pessoa que deseja se aprofundar mais nos conhecimentos da palavra de Deus, né, se tornar aí um pregador da palavra de Deus, você que lê a Bíblia, você não entende, você que é um professor da escola bíblica dominical e muitas das vezes tem dificuldade aí para você poder interpretar os textos da Bíblia, eu quero deixar aqui no link da descrição todos esses materiais que vão ajudar você a melhorar, né, a aprender mais a palavra de Deus e a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Eu sou o pastor Antônio Carlos e você está no canal Antônio Carlos Estudos Bíblicos. Então, continue conosco e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nos ajude, né? Perdoe-nos a imagem, né? Porque nós estamos gravando no notebook, mas eu conto com vocês, né? Para que vocês possam ajudar esse canal aí, se você deseja ajudar esse canal a crescer, né? E é só você deixar no comentário como você deseja ajudar o canal, tá ok? Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.